ar e vocês viram que a nossa mesa já está posta e de uma forma muito especial, porque hoje o nosso convidado, ele é um dos responsáveis por deixar esse programa todas as vezes completamente apetitoso, como vocês estão vendo. Eu estou falando do Felipe Trevisan, ele que é um dos proprietários da Bela Fonte Padaria e está aqui hoje, gente, para contar um pouquinho de como surgiu a ideia de trazer esse fenômeno para cá, né, Fê? Então, antes de qualquer coisa, Felipe, por favor, se apresente para o pessoal, conte quem é você, qual é a sua expertise, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Obrigado pela oportunidade, tá? Sempre um prazer, a gente já trabalhou junto algumas vezes já, né? E, bom, meu nome é Felipe Trevisan, muita gente me conhece como africano, né? E eu sou da área de marketing, então minha formação é em comunicação social, mas eu sempre fui empreendedor. Trabalhei com a parte de produção de eventos, já trabalhei com a parte de uniformes também, consultoria na parte de marketing, e meio que caí de paraquedas nesse empreendimento. Eu fui para dar uma consultoria e acabei me tornando sócio. E depois ainda acabei me tornando ainda o gestor da padaria, né, da operação toda. E foi muito legal, porque o segmento de AB, de alimentação, é uma coisa que é muito bacana, né? Primeiro porque todo mundo precisa comer. Então esse é o primeiro princípio. E quando eu me deparei com o projeto, eu achei um negócio, falei, cara, é um negócio muito legal, uma oportunidade muito bacana. Porque Araraquara é uma cidade que está crescendo muito, né? A gente está em franco desenvolvimento e comporta um produto igual o que a gente tem, né? Algo que a gente quis trazer, uma inovação. Porque se fosse para a gente fazer o que já tem, Mais do mesmo, né, Fê? a gente não tinha expertise, a gente não tinha, né, know-how, não tinha bagagem, então a gente ia realmente sofrer muito. E tem gente que faz isso muito bem feito já na cidade. Então não tem por que a gente querer dividir esse mercado. Então a gente foi tentar trazer uma coisa diferente, né? A gente foi para São Paulo, a gente foi para Sorocaba, a gente foi para Campinas, a gente foi fazer benchmarking em lugares que tem essa proposta, né? Que é uma proposta de ser inclusivo, né? De trazer ali comodidade, né? Facilidade para as pessoas. E é uma tradição que o araraquarense já estava buscando, né, Fê? Porque, assim, eu mesma, eu me via frequentando cafés em outras cidades. Muitas vezes você vai até Ribeirão, você vai até São Carlos, ou você vai até São José do Rio Preto, e aí você busca um lugar confortável para que você possa ter aquele momento onde você se alimenta, mas tem um ar-condicionado, tem uma comida gostosa. Então, já é uma cultura que estava sendo inserida há tempos em todos nós, e Araraquara estava ainda, né? Poxa, e aqui? Temos cafés? Lógico que temos, mas a estrutura de vocês é totalmente inovadora. Foi isso que te conquistou? Ou é o lado empreendedor que falou assim, aí tem uma... Não, te confesso que eu fiquei com bastante medo, porque eu me conheço. Eu não consigo simplesmente entrar numa coisa e ficar meio... Pezinho, né? Então, eu entro de corpo e alma. Tanto que eu falei para minha esposa, quando eu fiquei quase um mês até decidir entrar na sociedade, depois que eles me convidaram, pensando, tentando entender como é que aquilo iria mudar na dinâmica da minha vida, né? Porque eu sabia que ela ia mudar. É uma operação que funciona de segunda a segunda, das 6 às 10 da manhã, das 6 da manhã às 10 da noite. Então, que precisa da dedicação, né? Principalmente nesse início, né? Então, para mim, isso, eu confesso que eu tinha um pouco de receio, porque eu sabia o que poderia ter um impacto, né? E até eu tenho que agradecer a minha esposa, porque ela é super parceira nesse aspecto, ela entende. Óbvio que já teve alguns momentos que ela falou, opa, calma, não dá. Vou trabalhar 24 horas. Quase isso, né? Ela fala que está sempre pendurado no telefone e tal, enfim. Mas é natural nesse momento, até porque... desequilíbrio para equilibrar. Né? Exato. E até porque a proposta, quando eu entrei, ela era um pouco diferente, né? Só que aí eu fiz duas perguntas para o pessoal. A gente está num ponto mais nobre da cidade, né? O espaço é maravilhoso. Nada contra um modelo de padaria tradicional. Nada contra. Porque vocês estavam querendo trazer, fazia parte do combo. Exato. Exato. Mas para trabalhar um modelo de padaria tradicional, a gente talvez não precise neste ponto aqui, né? Então a gente tem aqui uma oportunidade de trazer uma coisa diferente, né? Uma experiência diferente.
tem um conceito de slow food e fast food, né? Que fast food é uma coisa que vem muito dos Estados Unidos e a gente pega muito esse negócio de comer rápido e tal, não sei o quê. E na Europa já tem um conceito de um slow food, que é uma coisa de você saborear nutrientes, essas coisas. Curtir a companhia, o momento. Tanto que no Mac, as cadeiras não são confortáveis. Por quê? Logo daqui. Exato. A nossa cadeira, a poltrona da Bela, eu quero levar para minha casa, porque ela é muito confortável. Tanto que no começo, antes da gente abrir, eu usava ela para trabalhar ali dentro, porque ela é muito confortável. Então a gente foi na contramão de uma série de coisas, né? Porque a gente quer que as pessoas realmente tenham uma experiência. Exato. E foi aquilo que você falou, né? Então ter uma experiência de estar num ambiente agradável, de uma comida que seja gostosa, saudável, né? Que tenha variedade, né, que seja inclusiva, e até porque isso foi uma outra questão, quando a gente começou a formatar e ver os valores da empresa, o que a gente fez questão de trazer tudo isso, né? Por quê? Porque às vezes o pessoal olha até para a Bela e às vezes acha que aquilo ali é uma coisa que ela é elitista, né? E a gente não teve nunca essa pretensão, né? A pretensão é que ela seja, pelo contrário, inclusiva para todos, né? Tanto que o nosso cardápio ele é inclusivo, né? A estrutura ela é adaptada também, né? Então a gente tem produtos que são diferenciados, então consequentemente eles são um pouco mais elevados, mas a gente tem um produto básico, né? Então, o valor do nosso pão francês ele é mais barato que algumas outras padarias que tem aqui na cidade, né? Enfim, então a gente tem um mix equilibrado, mas com um ambiente que ele é diferenciado, né? Então essa foi a ideia. Então a gente começou a construir algo que fosse realmente para ser diferente, né? Que fosse para impactar, até porque a gente está num corredor comercial que nos próximos 4, 5 anos isso aqui deve se tornar uma potência, por tudo que está acontecendo ali dentro do próprio CEAR, com a W Torre vindo, enfim, e todo o movimento que vem, a revitalização do teatro agora, inaugurou novamente, que ficou que o teatro sempre foi maravilhoso, né? Era um pecado estar daquela forma. Então ele agora revitalizado é uma coisa que volta. Então a gente entende que e até por tradição a Bento sempre foi isso, né? De ter restaurantes, ter enfim, muito mais restaurante, bar, exato, lazer, né? Exato. E ela dos anos para cá ela vem se tornando isso, tanto que residencial já praticamente não tem quase nada, né? Então é tudo comercial. Então a gente entendeu isso. E Araraquara tem uma outra questão, que Araraquara ele é um grande corredor do estado, né? Então que o consórcio veio para cá, né? Exato. Porque ele faz caminho para muita coisa. E é próximo, né? De pontos mais distantes, que para São Paulo acaba sendo muito longe, mas para Araraquara está no meio do caminho. Então a gente tem um turismo de negócios muito forte aqui. E como você já experienciou, passou, as pessoas acabam buscando esse tipo de alternativa. Então tem um lugar que elas possam sentar para trabalhar um pouco, comer, fazer alguma coisa. Então a gente tem esse público, né, que ele é muito grande, muito forte aqui. Então foi uma outra coisa que a gente identificou quando a gente foi fazer uma análise de mercado, né? E aí algumas coisas que vão acontecendo conforme a coisa vai rodando, a gente vai entendendo uma série de coisas, né? É para fazer um ano, praticamente, a padaria agora. A gente faz agora. um ano dia 8 de agosto. Tá quase pertinho. E dentro desse um ano, muitas coisas foram se adaptando, né? Inclusive, uma das... Ó, tô pegando ele de surpresa aqui, tá, gente? Uma das partes que eu acho que foi uma sacada genial que vocês tiveram, que foi abrir aquela parte para eventos, que também é uma demanda que Araraquara tem, e muitas vezes eu vejo que as pessoas querem fazer, às vezes, um evento mais intimista, mas não querem ir num lugar ou contratar um lugar, não, mas eles querem só ter um serviço. Pô, eu quero juntar umas mesas e trazer minhas amigas para tomar um café da tarde, ou é meu aniversário, eu só queria um cantinho mais reservado. E vocês tiveram esse olhar clínico e recentemente vocês abriram um espaço para eventos. Conta um pouco para o pessoal como é que funciona esse espaço, porque eu sei que é novidade e um monte de gente tem vindo me perguntar, porque inclusive é onde será o lançamento do meu livro, onde tem sido as mentorias, então conta um pouquinho para o pessoal. Inicialmente aquele espaço, ele ia ser um office, né? Exato, né? Só que elas eram duas salas que assim, elas não iam ser muito funcionais para essa parte, porque elas eram um pouco estreitas, né? Então, para talvez ter 2, 3 pessoas trabalhando ali ao mesmo tempo, se eu fosse fazer uma reunião, ia ser ruim, né?
E a gente sentiu exatamente essa necessidade, essa demanda, porque são pequenas reuniões, são confraternizações, a gente já fez aulas ali dentro, Sim. a gente já fez... Inclusive acontece quase toda semana, né? Toda semana a gente tem... O pessoal, às vezes, da farmácia, de algum lugar, reservar aquele espaço para ter 2, 3 horinhas que precisa trocar uma ideia um pouco mais sossegada. Exato. Dizer assim. A gente já teve gente que alugou para 3 pessoas. Olha Para fazer só. uma reunião ali, queria um lugar mais privativo ali e fez ali. Então, a gente tem uma estrutura que comporta até 28 pessoas sentadas, a gente consegue acomodar um pouco mais, mas confortavelmente 28, 30 pessoas, né? Então, a gente tem uma infraestrutura com televisão, telão, enfim, para... Ar-condicionado, tudo, espaço né? climatizado. E a gente consegue fazer ali dentro também opções customizáveis de cardápio. Então, assim, eu adapto ao seu tipo de evento. Então, se você precisa fazer um coffee, eu consigo montar um coffee para você. Se você precisa fazer um almoço, a gente pode fazer um almoço. E aí a gente já fez até almoços, assim, até saindo um pouco do que a gente tem dentro de cardápio. Olha que legal. Porque é a questão de você ser adaptável, né? Óbvio, tudo tem um limite do que você consegue e não consegue chegar. Mas a gente acredita que se a gente tiver essa capacidade de adaptação, que é um pouco do que o empreendedor precisa fazer, porque senão a gente não sobrevive. Exato. Né? Então, a gente consegue atender várias frentes diferentes. Então, a gente já fez evento de indústria, evento de escritório de advocacia, evento de vendas, né? Aulas. A gente já fez uma série de aniversário, confraternizações, né, simples. Enfim, então a gente conseguiu criar ali um espaço onde a gente consegue atender bem as pessoas. Então elas têm um pouco de privacidade, então conseguem fazer uma coisa ali, só que sem ser uma coisa que onere tanto, né? Porque se você for alugar um espaço, for contratar, então isso acaba encarecendo o evento. E ali o interessante é dele ser maleável, né? De ser um espaço que você consegue modificar ele para o evento que for ter. Exato. Então a gente sempre tenta ter esse cuidado, então a gente tem uma equipe que cuida disso, né? E faz esse intercâmbio ali, esse meio campo, na verdade, para conseguir sentir qual é a necessidade do cliente, né? E é isso que eu falo pro pessoal. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então primeiro a gente escuta para depois a gente falar. E escutar não é só ouvir, é escutar realmente com atenção, né? Ter uma escutativa, porque a partir daí você consegue oferecer o melhor, porque a pessoa não sabe o que a gente tem. Então, o nosso papel é oferecer para ela o que ela precisa, e não o que a gente quer que ela consuma. Né? Então, porque o foco é no cliente, né? E vai muito de frente com esse público passante que você falou que Araraquara tem. E realmente tem, porque eu que vivo em cafés e agora muito mais lá na padaria, eu vejo o tempo inteiro pessoas indo lá, abrindo o computador, tendo aquele momento de trabalho, e às vezes essa pessoa que não é daqui está procurando um espaço. Então, ali vocês conseguiram unir tudo, né? A necessidade que já estava dentro do próprio salão de vocês e transformar isso em uma oportunidade. A gente já fez evento de representante. Então, o pessoal que vem da região, então, juntam aqui, se encontram aqui, todo mundo faz ali a convenção deles e tudo mais. Então, é realmente explorar o que a gente tem, né? De melhor, né? Então, mas é um processo, até como você falou, né? A gente está quase completando um ano. Nesses 8, 9 meses, a gente evoluiu muito. Então a gente foi aprendendo muita coisa, né? Antes eu falava assim, eu até falava pro pessoal, gente, eu ainda não tenho experiência. Hoje eu falo que eu tenho experiência, são 9 meses, mas eu tenho intensos, né? Diários. Todos os dias. Todos os dias. Eu acho que nesses 9 meses, se eu não fui 10 dias na padaria, assim, é muito. Né? Mas eu vou todos os dias. Então... E vamos falar um pouquinho agora da questão dos produtos. Por quê? Vocês têm chefes lá dentro que trabalham para vocês. E principalmente nessa parte de panificação, vocês têm muitas opções. Então, quando você chega lá e você olha, é pão disso, é pão daquilo, é pão daquele outro, é pão italiano, é pão... Você fica olhando e fala, mas muitos a gente nem conhece, né? Então, por exemplo, o pão, acho que é australiano, que é aquele mais escuro. Então, o próprio pão australiano, muitas vezes você só come em hamburgueria, mas você não tem a questão de ir numa padaria, comprar um pão, levar para sua casa. Como é que foi a introdução da diversidade de pães que vocês têm hoje na padaria? Legal. A gente nasceu com a ideia da padaria. Literalmente foi isso, né? Tudo se formou em torno disso. Então a gente,
mandou um chefe para São Paulo para fazer um curso com o Rogério Shimura, que é um papa da panificação no Brasil, e para a gente entendendo a vasta opção que a gente tem de fazer, né? Porque essa é a questão. O pão, ele é um alimento muito simples. E extremamente consumido por todo mundo. Ele está na Santa Ceia, né? Ele vem evoluindo ao longo dos anos, e aí a gente está dando, não é que a gente está voltando, porque ele sempre foi feito com fermentação natural, sempre. Só que com o advento da tecnologia a gente foi pondo a química dentro dos produtos. E aí a gente vem numa outra linha novamente, aonde, exato, que é o saudável, que é, né, principalmente o pessoal que tem intolerância não um grau muito alto do glúten e tudo mais, acaba sendo muito mais palatável e até para digestão também muito mais saudável. E aí a gente começou a estudar e pesquisar e ver, e assim, tem uma infinidade de pães, né? Infinidade de pães, de tipos. Então a gente foi, hoje, a gente trabalha mais ou menos com uma variedade de 25 tipos de pães. Dentro da nossa estrutura, hoje, a gente tem uma chefe de cozinha e uma chefe de padaria e confeitaria, né? A gente iniciou até com um chefe de padaria, uma chefe de confeitaria, mas hoje a gente tem uma única pessoa responsável. E a massa folhada foi uma coisa que eu sou muito chato nesse aspecto, que eu queria ser um diferencial, né? Por quê? Porque a massa folhada não é uma coisa simples de ser feita, né? Ainda mais quando a gente não trabalha, porque tudo que a gente faz é handmade, que a gente fala, né? Ele é feito pela gente mesmo, né? Então a gente não tem pré-mistura, a gente não trabalha com produto pronto, a gente desenvolve tudo. E a massa folhada é uma coisa que eu sempre quis fazer com que a gente fosse um diferencial nosso. Então, o nosso croissant, realmente, ele é muito bom. A gente desenvolveu agora um croissant integral. Ele é semi-integral, né? Porque fazer ele 100% integral é muito difícil. A gente está soltando, a gente soltou na semana passada. Na semana passada a gente soltou. A gente está lançando um cardápio novo, né? Agora, aos poucos, a gente está soltando um cardápio novo e adaptando. Porque essa é outra coisa, tá? Eu falei para você que a gente nasceu como padaria, mas a gente foi entendendo que o reconhecimento do público ele está muito mais com uma parte de cafeteria e alimentação, né? Então a gente continua investindo na parte da panificação e da confeitaria, até porque a gente trabalha, a nossa chefe, a Bianca, ela tem uma confeitaria fina, né? Muito elegante, uns produtos muito diferenciados. Exato. Exato. E uma outra coisa que a gente preza muito, e eu sempre falei isso para eles, eu falava assim, qualidade. Ah, mas isso eleva custo. Eu falei assim, esse é um problema meu. O trabalho de vocês é entregar um produto de qualidade. Porque a gente gera valor, né? A gente gera valor. E outra, quando a gente fala dentro dos valores a gente trabalhar com experiência, né? Então, você comer uma coisa diferente é uma experiência, né? E aí é o conjunto da obra. Então, é desde o momento que a pessoa entra, que ela é atendida, que ela recebe o prato, até o momento que ela paga a conta. Então, a experiência ela tem que ser completa. Exato. Não adianta ser, o prato é maravilhoso, mas o atendimento é ruim. E o fechamento foi péssimo. Eu vou dar um spoiler aqui, mas... Adoro spoiler. a chefe, a Bia, né, ela está desenvolvendo um novo tipo de croissant. Num formato diferente, numa coisa diferente. Por quê? Porque a gente tem que seguir se adaptando, a gente tem que seguir evoluindo. Hoje, você entra no Instagram, você entra no TikTok, você vê chefes do mundo inteiro fazendo coisas que são maravilhosas. Assim, todas as relações, todas reuniões, todas as coisas acontecem em volta de uma mesa. Né? Grandes planos, né, Fê? Exato. Então, a comida ela está relacionada a momentos históricos da humanidade. Né? A Santa Ceia é um. Está ali, né? Retratada por milhares de pessoas em vários lugares, enfim. Então é uma coisa que é legal. Então você gera prazer nas pessoas, né? Você vê as pessoas saindo satisfeitas. É uma coisa que é muito gratificante, né? O reconhecimento, quando a gente recebe um feedback bom, apesar de eu gostar dos feedbacks ruins, porque são eles que, né? Eu cometi uma loucura no começo da padaria.
Então, o que eu fiz? Eu pus um display na mesa, agradecendo a compreensão e tudo mais, e se tivesse alguma crítica, alguma sugestão, alguma coisa, para mandar no WhatsApp. Era o meu WhatsApp. Era o meu WhatsApp. Nossa, mas choveu. Mas com certeza foram anos de ensino em um mês. E era uma oportunidade que eu tinha de estar em contato com o cliente direto, né? Porque eu não consigo ouvir todo mundo. Mas ali, quando as pessoas me mandavam, então eu fazia questão de responder. Óbvio que teve alguns que eu não consegui responder, porque mas me permitiu olhar e entender várias coisas, né? Então tem um conceito francês que às vezes a gente pode se enquadrar, né? Que é o de brasserie, que é o que eles têm lá dentro, que lá, isso é muito tradicional deles, que eles têm o café, eles têm o almoço, eles têm o chá da tarde, eles têm o jantar e eles têm a ceia, né? E é uma coisa que gira 24 horas lá, né? Óbvio, a gente não tem a pretensão ainda de chegar nesse aspecto, e até é um termo que eu acho que a gente não está apto a utilizar, até por isso que a gente não utiliza, mas é o que eu mais me... Porque a gente não quer deixar de ter a padaria, a gente não quer deixar de ter a confeitaria, mas a gente não quer deixar de ter a cafeteria e não quer deixar de ter as opções de prato, né? Tanto que os nossos pratos, eles começam às 11 da manhã, eles vão até às 21h40. 21h40. E é sensacional. Nós que almoçamos lá hoje, podemos dizer que, assim, a qualidade da comida, a rapidez, porque é algo que também importa, né? Então, por mais que a gente quer aquele momento de slow food, de sentar e conversar, você também não quer esperar 45 minutos para comer um prato na hora do seu almoço, que muitas vezes é de 1 hora, 1 hora e meia, né? Então, tudo isso conta. E uma coisa que você falou, que é um dos valores, a gente passou rapidinho, mas eu acho interessante voltar, essa questão do valor da inclusão. Eu estava comentando aqui com o Fê, pessoal, que eu estive lá recente com uma amiga e ela é vegana, vegetariana, vegana, não sei ao certo. E a preocupação dela era não ter opções no cardápio. E eu mesma, por não ser, nunca tinha prestado atenção de que tinha. E vocês têm um cardápio todo adaptável para quem é vegano, vegetariano, e também a questão da inclusão de deficientes físicos, entre outras coisas. Então, além da estrutura, vocês também trazem a inclusão para o cardápio. Tudo isso foi pensado. Foi pensado, porque quando a gente estava formatando, né, definindo missão, visão, valores e tudo mais, e a gente começou a construir isso, a inclusão era uma coisa que ela tem que fazer parte. E eu acho que isso tem que ser uma coisa geral. Por quê? Porque não é só a questão de inclusão social, né? E diversidade também, né? Porque a diversidade, ela compõe o todo, né? Nós somos diversos, graças a Deus que nós somos todos diferentes, né? Então, se a gente não olhar para isso, a gente vai estar negligenciando o mundo. E quando a gente traz o conceito de inclusão para dentro, ele entra na inclusão social, então entra dentro da gente ter adaptação, a gente tem... Isso é uma coisa que me deixa muito contente. Sim, porque a gente fez, né, adaptou, a gente tem catraca para cadeirante. Por quê? Porque às vezes essas pessoas se sentem constrangidas por terem que passar por situações onde os locais não são adaptados para eles. E a gente tem muito desse público. As pessoas vão, sabe? Então, buscam, né, Fê? Porque elas não tem em todo lugar, onde tem, vai virar um lugar preferido. Exato. E elas merecem, né? Elas merecem ter uma oportunidade de ir, de sair, de viver, de ter uma vida boas. De ter uma vida normal, entendeu? E eu acho que isso que é a questão. É um absurdo estar falando isso, mas é isso. Então, eu fico muito contente disso. E o cardápio ele foi pensado exatamente nisso, porque hoje a gente tem famílias que um é vegetariano, o outro é vegano, o outro é carnívoro, né? E a outra pessoa é diabética, por exemplo. Então, como é que é? Eu lembro de um amigo que a mulher dele é vegetariana, a filha é celíaca, e ele fala assim, cara, às vezes eu não consigo sair para jantar. Ou eu levo uma marmitinha para minha filha, alguma coisa, entendeu? Então, e aquilo é uma coisa que eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, como é que é, né? Você não consegue sair para jantar com a sua família, porque cada um tem um tipo de... Então, quando a gente começou a criar o cardápio, a gente começou a olhar para isso, né? Como é que a gente consegue atender todo mundo? Óbvio, sem transformar o cardápio num Frankenstein, porque... Né? 18 páginas. Porque operacionalmente falando, isso é um desafio para a gente. O cliente também, né? Porque ele vai ficar mais em dúvida do que outra coisa. Exato. Então, a gente foi construindo algo que realmente fosse inclusivo. Então, a gente tem opção
vegana, a gente tem a opção vegetariana, né? A gente tem opções que são para os carnívoros mesmo, né? Então, a gente tem opção para todo mundo. Então, a gente tentou realmente... E aí, a gente está levando isso para dentro também dos outros setores. Então, dentro da confeitaria, por exemplo, a gente tem doce diet, a gente tem doce que é vegano, né? Na Páscoa, a gente fez uma edição de ovo vegano, né? Então, a gente tem esse cuidado de pensar realmente em todas as pessoas para que a gente possa realmente aglutinar todo mundo, né? Então, é trazer todo mundo. Então, é um espaço que ele é inclusivo por todas as questões, né? Sensacional. Tenho certeza que o pessoal já está com muita vontade de ir lá conhecer, mas você está falando de sazonalidade. E nós estamos no fim do mês de maio e tem festa junina chegando aí, aquele friozinho. Como eu adoro spoiler, vai ter cardápio especial de inverno? Vai, na verdade agora... Caldos. Ai, que delícia. Os caldos, eles já estão prontos. Né? Entre esta semana, até o final da semana, eles já devem estar. A gente só está esperando ver se o frio ele realmente aparece, né? Por favor. Mas a gente está mudando o cardápio todo, né? Os pratos do dia, a gente tem uma questão de prato do dia, né? Então todo dia a gente tem um prato que ele é a partir de R$ 27,90, né? Então os pratos do dia eles já foram implementados, então a gente já está com os pratos novos. E agora a gente fez uma novidade que a gente jogou um prato do dia para o final de semana, a gente só tinha de segunda a sexta, que era pensando mais no corporativo, o pessoal que vem, almoça rápido e já vai, sabe? Uma coisa que quem está sempre na rua também é complicado, a gente também tem que pensar nessa questão, né? Se almoça todo dia fora, né? Final do mês, essa conta é complicada, né? Então, esse é outro diferencial que a gente tem, a gente aceita todos vale alimentações. Então a gente buscou transformar isso, né, ter um prato que ele seja acessível. E agora, no final de semana, a gente tem também, eles são um pouco diferentes, eles são pratos um pouco mais elaborados, até porque a gente, né, entende que no final de semana as pessoas estão um pouco mais suscetíveis a ter mais tempo, comer as coisas com um pouco mais, né? E uma outra novidade que a gente fez agora, a gente lançou os combos de almoço. Então você tem no dia, no combo do prato do dia, então a gente tem uma bebida, e uma sobremesa, né? Que foi totalmente pensado. Então, por exemplo, a quinta-feira que é o macarrão. Então a gente fez a panna cotta de frutas vermelhas, que é italiana, então tem uma relação. Então, isso que é a vantagem da gente ter a estrutura das chefs, né? Porque elas detêm esse conhecimento, né? Então elas trazem, além do simples, não é só sabor, não é só técnica, não é só nada, mas tem também um outro conceito embutido, enraizado. Então, para nós isso é muito importante. Ninguém é maior que a Bela, né? Nem o Felipe, nem os outros sócios, ninguém. Então, e a Bela ela tem que seguir independentemente de quem esteja ali, né? Então a gente monta os processos, a gente estrutura para que a coisa funcione, né? Para que a coisa rode. Até porque a ideia é daqui a um tempo você voltar a ter vida, né? É rodar tão bem sozinho que você vai estar, quem sabe, abrindo as filiais e outros carnavais. A gente tem sempre sonhar, a gente sonha, né? A gente sonha, né? Não, o sonho não é pago, então, mas sem dúvida nenhuma. Mas eu gosto muito de estar ali, né? Às vezes eu me pego ali, tenho que ir embora, mas eu não quero, porque tem muita coisa para construir, tem muita coisa para fazer, né? E é uma coisa que, assim, o que é legal é que tem muita oportunidade, né? Tem muito campo para a gente crescer ainda, né? Para explorar, enfim. Só que ao mesmo tempo a gente também tem que tomar cuidado para não dar um passo maior que a perna, né? Então, o fato da gente não ter muita experiência, né, do que a gente está aprendendo, então a gente tem que ir tateando e contando com parceiros, contando com pessoas que já estão no ramo para a gente ir entendendo, né? E continuar, ao mesmo tempo, sempre estar evoluindo constantemente. Como vocês viram, tem novidades vindo por aí. A Bela vai continuar evoluindo, né, Fê? A todo momento trazendo coisas novas. Eu já tô ansiosa para esses caldos, porque eu tenho que admitir que eu sou fanática por caldo. Mas, se você ainda não conhece, agora o Felipe vai falar onde fica a Bela, como encontrar vocês na rede social, como saber os cardápios, passa tudo pro pessoal, Fê. Legal. A Bela fica na Bento, na Avenida Bento de Abreu, 444, ao lado do antigo supermercado Dia. A gente tem ali o estacionamento, tem as vagas, tem convênio para estacionamento do lado, então não percam. Nas redes sociais, a gente está com @BelaFontePadaria, Bela com 2 L's,
tá? Então lá vocês ficam sabendo as novidades, a gente tem nos destaques o cardápio, tá? Logo, logo já está mudando o cardápio do cardápio antigo para o cardápio novo, então para vocês irem vendo as novidades. E a gente sempre vai colocando tudo que a gente tem do dia, especificamente, a gente coloca lá. Então, os pratos do dia a gente solta logo cedo para vocês saberem. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, informação, também tem o botão do WhatsApp, entre em contato com a gente vai ter um prazer de atender vocês, tá? Então, é isso, gente. A gente espera vocês lá. A gente está fazendo um trabalho bem legal, bem bacana. A gente busca realmente estar evoluindo. Todo feedback que vocês tiverem para nós é super importante, tá? Então a gente está sempre atento a isso para poder evoluir. E a gente espera vocês lá. Sensacional. Fê, quero agradecer principalmente por vocês serem nossos parceiros, estarem a todo momento deixando a nossa mesa mais apetitosa, com aquela vontadezinha que eu sei que vocês estão aí do lado, com um cafezinho, pensando, acho que eu vou dar uma passadinha lá na Bela. Muito obrigada por tudo e principalmente por ter trazido essa experiência que hoje a gente pode comprovar. É só pegar o carro, ir lá para Bela Fonte e vivenciar tudo que você falou. Parabéns, viu? Eu que agradeço a oportunidade, a parceria de sempre, tá? Parabéns pelo trabalho que você faz e sucesso. Obrigada. E vocês já sabem, nós estamos aqui, vamos continuar tomando nosso café, mas semana que vem a gente volta com mais um No Café Cast para vocês. Até lá!